Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre a vida. Aqui sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e a sua companhia, é claro, com quem queremos partilhar mais uma vez os estudos que vamos apresentar nesta edição do nosso Despertar Espírita. E a proposta de hoje é começarmos uma série de estudos entre nós e com vocês, nossos telespectadores e as pessoas todas que interagem, que nos acompanham pelas redes sociais, sobre o terceiro livro, ou livro terceiro, do Livro dos Espíritos, As Leis Morais. Capítulo 1, a lei divina ou natural. O que é a lei divina? O que é lei natural? Quais são, afinal, as leis morais? Jorge Brandão, vamos começar a apresentar um pouco da nossa visão sobre este tema tão importante da doutrina espírita? Sim. Agradecendo a todos, né, que nos apoiam, nos acompanham, que estão sempre conosco, nos prestigiando, né, nas redes sociais, na TV Diário, né? É muito importante para nós essa oportunidade que nós temos de divulgar, né, a nossa querida doutrina espírita. Então nós vamos tratar nessa sequência de programas, né, da lei divina ou natural ou das leis morais, né? Eu considero que isso aí está a espinha dorsal, né, da doutrina espírita, onde Kardec, de uma forma didática, né, ele procurou colocar organizar as 10 leis morais, né, porque Deus, que é o criador das leis morais, ele fez essas leis justamente para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Então nós não somos obrigados a seguir as leis morais, né? Nós temos o livre-arbítrio, mas as leis morais são a rota segura para a nossa evolução, para o caminho da nossa libertação e, consequentemente, da nossa felicidade. Muito bem. E quais são os primeiros passos, Márcia, para a gente começar a mergulhar nesse tema? Eu poderia dizer que nós fazemos parte das leis naturais, né? A gente está envolvido nesse contexto, está misturado com todo esse contexto da lei maior, né? E com um propósito, certamente, tem um objetivo tudo isso. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, a 647, que fala que justamente a lei de Deus, a lei natural, ela está totalmente contida na máxima do amor ao próximo. Totalmente contida a lei de Deus na máxima do amor ao próximo. E isso significa que aquilo que muito se prega hoje, de que a evolução e o contato com toda essa proposta maior se dá a partir da experiência da vida com o outro, a vida de relações, a vida que te possibilita, de certa maneira, acessar sentimentos maiores, conexões que te possibilitem vislumbrar um pouco mais adequado, poderíamos assim dizer, do que significa Deus, do que significa essa lei e essa proposta, é pelos caminhos realmente da evolução na carne nesse momento, dada a nossa situação evolutiva, a nossa condição evolutiva. Não tem outro meio para nós, enquanto espírito, nesse estágio em que estamos, de conseguir compreender de maneira mais profunda, mais próxima do que significa tudo isso, senão a caminhada no corpo físico, em contato com o outro, na experiência humana. E a partir daí, perceberemos que muitas das questões trazidas para que a gente consiga compreender um pouco dessa lei natural se convergem nesse pensamento e nessa propositura, né? Tá certo. Amor, né? Palavra que a Márcia trouxe, que é a síntese, né, da proposta do Criador, e a nós sempre o desafio da busca da felicidade. Diógenes, de que forma as leis morais, a lei natural, a lei divina, podem nos aproximar da busca da felicidade? O que acontece é tudo, absolutamente tudo está subordinado às leis de Deus, né? Tudo. Então, para a gente poder compreender de maneira mais didática, assim, as leis
divinas, ou as leis naturais, elas se ramificam em 2 pontos, né? Em 2 áreas. A parte que está destinada ao mundo físico, material, né? E aí nós podemos colocar ali as leis que se referem à física, à química, à biologia, à astronomia. Então, toda essa questão da realidade material, né? Que existe uma lei por trás, uma lei universal, divina, por trás, que se nós desobedecemos, nós teremos consequências não tão agradáveis. E da outra parte nós temos a parte espiritual, a parte não material, não física, vamos dizer assim, que tem a ver com a parte do espírito, que onde estão concentradas as 10 leis morais. Então tem a ver com a parte, com a questão do comportamento, né, do ser. Para chegar à felicidade, parte de como nós vamos obedecendo essas leis, né? Tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que é obediência e resignação. Né? Então nós temos esse dever, né, de obedecer essas leis naturais, e na medida que a gente não obedece, a gente vai sofrer consequências que não são castigos. Na verdade, é uma maneira, pela lei de causa e efeito, de nos reajustarmos dessas leis. E às vezes tem que ser através da dor, através do sofrimento. Né? Então, na medida que a gente vai se reajustando essas leis, a gente vai tomando consciência dessas leis morais, a gente vai conseguindo dar conta delas e se aproximando da tão sonhada felicidade, que é um caminho longo, né? Estamos ainda muito distantes. Aqui na questão 614 do Livro dos Espíritos, que trata dos caracteres da lei natural, Kardec pergunta à espiritualidade: que se deve entender por lei natural? E a resposta da espiritualidade: a lei natural é a lei de Deus. Tudo que já foi dito aqui. A lei natural é a lei de Deus. E a única verdadeira é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. Importante isso, o que deve e o que não deve, não o que tem o que fazer, né? Porque a opção, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? E quando nós nos afastamos das leis de Deus, que é a lei de amor, que são leis perfeitas, né? Nós sofremos as consequências, como disse o Georges. E essas consequências são educativas, né? Porque à medida que nós sentimos o efeito, né? Como diz Paulo, o apóstolo, né? Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito, né? Nem tudo é para o meu bem, né? Então, as opções são nossas pelo livre-arbítrio. Então, essa função educativa é muito importante, né? Porque Deus nos dá essa liberdade, assim como tem a lei também de liberdade, né? Tá certo. O pensamento de aproximar da lei e afastar da lei, ela se adapta melhor na minha interpretação. A palavra obediência, para mim, ela é forte. E às vezes ela limita, parece que ela limita. Isso porque está um pouco corrompida pela gente, né? Pelo homem. Parece que ela limita uma única direção. E existem muitas formas de se chegar à aproximação das leis de Deus, né? Então, quando eu me distancio dessas leis de alguma maneira muito abrupta ou equivocada, torta, acaba que as consequências são bastante dolorosas. Quando eu me aproximo dela, independente do caminho que eu escolha, né, tendo posto ali o nosso livre-arbítrio, a nossa forma de atuar, o nosso colorido, porque cada um é um, né, mas em nossa busca de crescimento, uma aproximação, uma conjugação dentro daquilo que eu consiga. Eu consigo ir por aqui, eu não consigo obedecer exatamente assim como você está fazendo, mas eu consigo me aproximar da lei natural, me aproximando um pouco daquela fala inicial ali do outro, do próximo, né? A partir da proposta divina, da mensagem do Cristo, né? Está mais conectado com esse caminho. Acertado, poderíamos assim dizer, como se pisássemos no trilho adequado e fôssemos por aquele trilho na nossa proposta evolutiva, né?
E quando Kardec pergunta aos espíritos, onde está a lei de Deus, né? Sim. A resposta é bem curta, está na consciência. Está na consciência. E aí Kardec faz uma segunda pergunta, né? E pergunta assim, mas se está na consciência, por que repetir? Porque o homem esquece. Né? Porque nós esquecemos realmente. Né? Então nós precisamos ser relembrados dessas leis naturais e morais que estão gravadas na nossa consciência. Pois é, e muitas vezes esse esquecimento nos leva a uma tentativa voluntária ou involuntária de adaptar ou de interpretar as leis de Deus de acordo com o nosso momento. E aí, às vezes, se tem até a impressão de que as leis são mutáveis, que as leis de Deus sofrem transformação. A gente relativiza, né? Relativiza. E adequa ao meu interesse pessoal. Exatamente. E aí a resposta da espiritualidade para Kardec também é muito clara. Né? Kardec pergunta, Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Olha só, pergunta do Kardec. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra, ou seja, num determinado momento é permitido. Se adaptaram às leis. Isso, e aí a resposta da espiritualidade. Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. E aqui, a harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Então, as leis divinas, as leis naturais, nos permitem viver num estado de harmonia. E quando é que se alcança isso? Quando nós estamos conectados com as boas vibrações, quando o nosso interior está conectado também com o mundo exterior. Então, as leis de Deus fazem esta conexão entre o micro, que é o meu interior, e o macro. Por isso aqui a gente já falou sobre necessidade da reforma íntima, para melhor compreendermos as leis de Deus e as oportunidades, né, que encontramos pela nossa caminhada, muitas vezes com sinais e com manifestações as mais diversas. É por isso que Jesus, quando Jesus nos disse, eu vos dou a minha paz, e a minha paz não é a mesma paz do mundo, é essa paz interior, essa paz que nós estamos com a nossa consciência tranquila, né? Independente das coisas estarem acontecendo, como comentamos aqui, exatamente como a gente gostaria, mas como elas precisam. Isso é fé, isso é acreditar que Deus é justo, soberanamente justo e bom, e que tudo acontece de acordo com a sua vontade. Então, quando nós estamos em paz, né, conosco mesmo, nós temos então essa consciência tranquila, né? E quando a gente diz que as leis de Deus são leis imutáveis, são leis absolutas, não é que Deus seja um ditador. Né? Como a Márcia falou, obediência é uma palavra muito... Eu ainda simpatizo mais com respeito, né? Nessa obediência, então, como se fosse algo imposto. Não, é que na verdade Deus, pela sua soberania, pela sua inteligência suprema, ele entende que é o caminho mais curto. Né? É o caminho mais curto à pureza de espírito, ou seja, está ali estabelecido. Então, qualquer mudança que tenha nesse processo não vai ser melhor do que já existe. Só que, na verdade, a gente vai tomando consciência dessas leis através do processo de tentativa e erro, né? Que eu digo que é o aprendizado... Processo educativo. A gente vai levantando, vai caindo, erra aqui, conserta ali, e a gente vai tomando consciência dessas leis na medida que a gente vai evoluindo. Busca um atalho, já se entra no espinho, volta... Vê que não foi uma boa ideia. Tenta manipular, E nos deixa espaços para a nossa evolução, tanto que aqui na sequência da resposta da questão 617, quando Kardec pergunta que objetivos abrangem as leis divinas, concerne-lhes outra coisa que a conduta moral, e a resposta, todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Mas aqui, essa ressalva que eu até assinalei. O sábio estuda as leis da matéria. Isso é da natureza humana.
essa busca, esse desejo de evoluir do homem, de descobrir, de avançar, seja na ciência, na tecnologia, na medicina, em todos os campos, na arte, na cultura, tudo isso é parte da nossa possibilidade. Então, o sábio, o que está buscando, o que já encontrou, os que estão buscando, o sábio estuda as leis da matéria. Ok. O homem de bem estuda as leis da alma. As leis da alma, aquilo que a Márcia começou falando. Qual é a principal lei? A do amor. Mas tem também uma ressalva. E as pratica. Porque muitas vezes é mais fácil compreender do que se envolver, do que se comprometer, do que praticar. Os atributos da divindade estão contidos nessas leis, né, que Kardec didaticamente colocou em 10 leis, né? Então é importante dizer que o objetivo das leis morais é aproximar a criatura do Criador. Sim. Né? Então, e são 10 leis que nós vamos estudar nessa sequência, né? Para quem está nos acompanhando, hoje nós vamos falar sobre uma ou duas leis, né? Mas a tendência é nós continuarmos sobre as outras leis. Então, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, igualdade e lei de liberdade, justiça, amor e caridade. Olha só. Então são as 10 leis, né, que são realmente... Nós temos muito para falar, muito para a gente debater sobre isso, porque é um aprendizado incrível, né? É verdade. Realmente são as leis que nos guiam, né? Que são as leis que é o caminho mais perfeito para a felicidade possível aqui na Terra. Lembram não sei se foi o nosso último programa, um dos mais recentes, Pluralidade dos Mundos? Sim, foi. Esta questão também está contemplada nessa resposta aqui, e nesse momento em que estamos fazendo essa espécie de introdução a partir deste capítulo 1º, né, que tem que também assinalei, né, para que a gente pudesse trazer aqui para a nossa abordagem, na questão 618, aí o Kardec pergunta: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Lembram os nossos telespectadores do que nós falamos aqui quando analisamos, quando tratamos da pluralidade dos mundos e a resposta da espiritualidade? Então, a pergunta é essa: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? E a resposta: a razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo, e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que o habitam. Bem ao encontro daquilo que a gente falou, reforçando a pluralidade dos mundos e a natureza dos habitantes de cada mundo, de acordo com a sua constituição e de acordo com o seu processo evolutivo. A sua necessidade, né? Eu lembrei agora de um processo educacional que a gente tem mais próximo, assim, que é a educação dos filhos, né? A lei maior, poderíamos dizer que é o objetivo, que é a educação. Certo. A lei é a educação, você precisa educar, mas você vai modular esse processo educacional de acordo com a necessidade individual de cada um daqueles que estão ali. Como eu tenho mais de um, eu consigo ver isso em casa, né? Então, existem um direcionamento da exigência, da necessidade da obediência, de algumas questões mais específicas de acordo com o temperamento de cada uma daquelas crianças que estão ali. Uma precisa mais pulso firme, rédea, mais direcionamento. O outro tu já consegue soltar um pouquinho mais, ele vai indo no processo, tu vai dando algumas concessões, vai permitindo que o outro também aprenda que vai ter direito àquelas concessões se ele seguir por um outro caminho, e o processo educacional vai acontecendo ali. Mas isso vai sendo modulado em cima de uma base que é a lei maior. Poderíamos dizer a lei natural, para a gente conseguir exemplificar isso. Então, ela está posta para todos, mas às vezes ela não se veicula exatamente da mesma maneira. Está no nível de apreensão, de absorção, de capacidade também de cada um conviver naquele processo ali que está posto. Tem a ver, então, mais com a questão da aplicabilidade a depender da demanda de cada mundo. Exato. É tão perfeita essa colocação do Livro dos Espíritos, né, que o livro 3º, com as leis morais, ele termina com o capítulo 12, perfeição moral, que é o objetivo das leis.
né? Tudo se encadeia nesse sentido da perfeição moral, né? Da aproximação com Deus. E é importante a gente lembrar que isso não é um trabalho solitário, é um trabalho cooperativado, né? Nós recebemos ajuda do plano espiritual, Deus nos ajuda, né? À medida que nós nos empenhamos nesse trabalho, né, de nos melhorarmos, de evoluirmos, nós também temos ajuda. Né? Nós não estamos sozinhos, até porque nós somos também co-criadores da obra divina. Ah, sim, é verdade, é verdade. E um dos chamamentos, né, que a própria natureza nos faz, a nossa condição evolutiva nos faz, é de revelar, de divulgar, que é o que nós estamos fazendo. Está aqui, na questão 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, esta revelação não vem só do mundo espiritual. Ela vem também do mundo dos encarnados. Tá? E muitos encarnados evoluídos, tá? Muito mais avançados do que nós, tá? Estão cumprindo aqui nesse tempo esse papel, como já cumpriram em outras etapas da caminhada da humanidade de uma forma geral. São aqueles espíritos missionários. Missionários. Né? Que nós, no mundo de provas e expiações, a misericórdia divina nos alcança com espíritos de luz, espíritos missionários, né? Que têm a missão de dar um salto, muitas vezes, né? No progresso da humanidade. Né? Na questão 132 está ali, né? Quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição, pela expiação ou pela missão. Jesus já tinha dito isso, né? O reino de Deus está dentro de vós. O objetivo todo é a gente acessá-lo. Sim. E ao longo da nossa caminhada evolutiva, muitos outros gigantes precisaram vir para que a gente pudesse subir nos ombros e enxergar mais longe, enxergar o que significa aquela fala do Cristo, né? Então Kardec veio e traduziu isso de maneira mais palpável para nós, né? Dando um cronograma ali de roteiro adequado para que a gente pudesse sentir o que significa. Por isso é importante, né? Quando o reino de Deus está dentro de nós, nós podemos até sentir tristeza, né? Mas jamais nos desesperaremos. Né? Então isso é importante. Situações externas de tristeza e alegria acontecem, mas quando nós temos essa consciência desperta, nós temos a serenidade e o equilíbrio para enfrentar as situações, por mais difíceis que sejam, né? Bom, eu penso que nós passamos para os nossos telespectadores um pouco, né, da ideia do que seja, né? Objetivos, características das leis naturais, né, da lei divina. E quem sabe no próximo intervalo a gente já comece, né? Será que já podemos avançar um pouquinho mais, começando pela primeira lei, que é a adoração, e a partir daí caminhando até onde o nosso tempo permitir hoje, e depois? Eu tenho mais uma questão para fazer, mas eu faço depois. Depois? Então mais uma atração também para a nossa retomada desta edição do nosso Despertar Espírita, uma reflexão sobre a vida, que agora faz o intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais.
Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível, é jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre a vida. E aqui, durante o nosso intervalo, onde o debate não para, tá? Onde os nossos estudos não param, o Jorge havia proposto uma questão na nossa retomada, e o Diógenes sugeriu também uma abordagem dessa questão 629, que é muito interessante. Qual é a questão 629? Daqui a pouquinho, depois da retomada do irmão Jorge Brandão. A pergunta que eu faço para nós debatermos aqui, se Deus é soberanamente perfeito, né? Deus pode tudo, por que Deus já não nos criou perfeitos? E os nossos méritos? Não, pois é uma questão para, né, uma questão para a gente refletir, que muitas vezes as pessoas perguntam, sim, Deus pode tudo, por que não me criou perfeito? Onde estaria, né, Vicente, exatamente o mérito, onde estaria o nosso esforço, o trabalho, né, que vem a lei do trabalho, para nós realmente conseguimos chegar à perfeição, né? Então não tem sentido, como Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Né? O trabalho é necessário, é só através desse trabalho diário nosso, na convivência, como a Márcia falou no início, que a gente vai conseguir evoluir, né? E entender também que toda obra é fruto de uma construção, nada surge pronto, inclusive nós, né? Começa do mais simples, do mais ignorante, do mais primitivo e vai se aperfeiçoando. Então não faria sentido Deus criar tudo, fazer tudo pronto, né? Se tem esse processo da construção e como o Vicente falou, para que a gente tenha os próprios méritos, né, do aprendizado. Se nós não tivéssemos experimentado, vamos dizer assim, erros, né, não tivesse sofrido com esses erros, né, nós poderíamos, depois de ser transformado em perfeitos, nós poderíamos então ainda errar de novo, né? Assim, nesse processo, nesse progresso, a gente vai dizendo, opa, isso aqui eu não quero passar de novo. Sim. Né? Isso aqui eu já passei por isso, né? Já superei essa fase, né? Esse cálice eu já bebi. Não foi amargo. Márcia, alguma consideração ainda sobre essa questão do Jorge ainda? Trazida pelo Jorge? Eu me interessei por essa questão do Diógenes. Vai então tratar tá na questão 629, né? 620. Até estava procurando um trecho sobre ela que vai conectar com o que eles estão... o que o Jorge está trazendo. Então tá, vamos para a questão 629. O bem e o mal. Olha só, a extensão, já dá para imaginar, né? A extensão desta questão. O bem e o mal.
qual é o tamanho da distância entre o bem e o mal? Porque me ocorreu agora de trazer aqui qual é a distância, né, entre o bem e o mal. Mas, enfim, que definição se pode dar da moral? É a primeira questão dentro desse item. Está na questão 629. A moral, aí está um tema. Eu vou me dedicar a esse tema, a distância entre o bem e o mal. Quem quiser contribuir agora ou depois, estou aceitando contribuições. Assim, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem. A moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Por que então ele observa a lei de Deus? Quando o homem se conduz bem, quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então, quando ele atinge esse estágio, ele observa a lei de Deus. É isso? E aqui é interessante a gente compreender esse mal como a ignorância. A ausência do bem, né? A ausência do bem. Né? Então, a questão qual é a distância do bem e do mal, seria do bem e do processo de ignorância. Acredito que está o tempo de aprendizado. Olha, eu surgiria com isso por enquanto. O tempo de aprendizado. A distância seria. Para traduzir um pouquinho, numa linguagem mais próxima da gente, o que significa isso, o espírito Sânzio disse em Ação e Reação para Hilário Silva que o bem é tudo de bom para todo mundo. Certo. Pensa assim, o bem é tudo de bom para todo mundo. O mal é tudo de bom só para você. Tu pensa em algo bom e a gente às vezes tenta relativizar, mas é algo bom. Sim, mas é só para ti. Não é para todos. Quem se beneficia com isso? Só você. Né? Ou uma pequena maioria, uma casta, tua família especificamente. Às vezes aquelas brigas familiares, né? Uma certa casta, uma hierarquia, por um certo domínio, poder, e tem tudo. E os outros, de certa maneira, isso vem ao longo da história, né? O povo... Né? Esse é o pensamento de Kant, não é? Kant dizia que como é que eu sei se o que eu vou fazer é certo ou errado, é bom ou ruim? Ele disse assim, bom, se o que tu vai fazer bem para todos, é bom. É bom. Né? Agora, se ele já não vai fazer, então, cuidado. Sim. E na nossa ignorância e no nosso egoísmo ainda, muitas vezes a gente, quando está passando por uma dificuldade, embora a gente saiba que errou, a gente pede misericórdia a Deus, né? Agora, quando é o outro, a gente pede justiça. Né? Então essa é a diferença do nosso egoísmo ainda, né? E realmente a justiça tem que ser plena, né? Para todos, né? E como é que o homem por si mesmo poderá distinguir o que é o bem e o que é o mal? A espiritualidade dá a resposta para Kardec na questão 631. Por isso é bom que quem está nos acompanhando, quando quiser, né, pode pegar o Livro dos Espíritos e nos acompanhar. E hoje, basicamente, em cima do Livro dos Espíritos. Em outras ocasiões, nós vamos abrir o Evangelho, como já fizemos, né, e outras obras também. Então está aqui, na questão 631. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Tem interesse, né? Crê e quer buscar. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Nós temos essa capacidade do discernimento. E aquilo que o Jorge também já falou há pouco, que está na questão 621, né? Onde está a lei de Deus, onde estão as leis de Deus? Na consciência. Na consciência. Exatamente. Vamos começar pela lei de adoração. Lei de adoração, Lei de então. adoração. Lei de adoração. Vamos até onde for possível no nosso tempo de hoje. Eu gostaria de iniciar isso porque eu tive um entendimento bem interessante sobre isso, né? Porque Jesus falou no Sermão do Monte sobre essa questão. Quando ele diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração.
Então, nós temos um exemplo. Se nós conhecemos uma pessoa que é viciada em bebida, as características dela são fáceis de identificar, porque o tesouro dela está na bebida. Assim como na droga, né? Se nós formos ali na Cracolândia e vemos aqueles irmãos ali desesperados, a gente vê que o tesouro deles está ali. E assim também, se nós colocarmos todo o nosso tesouro nos valores materiais, né, nós vamos também adorar as coisas materiais, o próprio dinheiro. Né? Então, a lei de adoração, para nossa interpretação, para a minha interpretação, é onde nós estamos colocando o nosso coração, quais são os nossos reais valores. Né? Então, isso é para a nossa reflexão. Né? Tá certo. Márcia, alguma coisa mais sobre a lei da adoração? A lei de adoração, ela conecta muito, né, muito próximo já de tudo que a gente estava falando, né? Na primeira questão, em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Por meio da adoração, a alma se aproxima dele, né? A gente vem falando justamente da lei natural. E como é que se processa isso? Como é que eu me aproximo dessa lei, né? E já temos um norte aqui, nesse sentimento mais elevado, essa conexão mais elevada a partir do pensamento, a partir da vibração. E aí a gente adentra em todo um cenário aqui que precisa ser explorado para que a gente não pense que então basta eu adorar, ajoelhar e adorar, né? Viver uma vida contemplativa conectada com esse sentimento que está tudo certo e eu estou próximo das leis de Deus. É aí que está a questão. Justamente. A adoração, a adoração ela está vinculada na questão do pensamento elevado, das ações, né, para o bem. Então, quando eu estou sintonizado nesse processo, eu estou sintonizado com Deus, porque eu estou sintonizado com as leis dele. Então, se eu estou sintonizado com as leis dele, é uma forma de adorar a Deus. A gente tem, na construção, né, de toda essa personificação de Deus, que muitos ainda compreendem que adorar a Deus é adorar um ser, adorar algo personificar a imagem. E aí fazer cânticos, ficar falando com ele a todo momento, adorando, nesse sentido de louvar, né? Mas a gente pode estender o processo de adoração nas nossas atitudes, né? No nosso empenho para o bem. É uma forma que nós estamos ali de adorar a Deus também. Essa nossa sequência de perguntas aqui do Livro dos Espíritos contempla exatamente isso. Enquanto o Diógenes estava falando, estava passando os olhos aqui pela questão 653. E a pergunta de Kardec é exatamente nesta linha. A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? A adoração tem necessidade de manifestações exteriores? E a resposta: a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Lá pelos meus anos de infância, adolescência, a gente tem várias manias, e uma das que eu tinha era de ir anotando frases, né? Recolhia frases, e uma que eu nunca esqueci, que diz, e agora eu vejo que se encaixa, né, aqui nesse ensinamento: faze tudo como se alguém te observasse. Faze tudo como se alguém te observasse. Tá? E em todas as situações, tu imaginar que alguém está te observando, te leva a uma reflexão, né? E tem outra que diz: faze tudo como se fosse o Senhor. Também. E aí, na sequência, aí a questão da adoração exterior, a manifestação exterior da adoração. A adoração exterior é útil? A espiritualidade responde sim, se não for uma vã simulação. Se não é uma vã simulação. Ela é sempre útil para dar um bom exemplo. Mas aqueles que a fazem apenas por afetação e amor próprio, e nos quais a conduta desmente sua piedade aparente, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que pensam. Exatamente. Não são o que os lábios falam, mas o que o coração fala e sente, né? Esse é o sentido do nosso diálogo com Deus, né? Porque está através dos nossos sentimentos mais puros, né? A questão 657, que fala sobre a vida contemplativa, ela é muito interessante também.
tem perante Deus algum mérito os que consagram a vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem, e só em Deus pensam? Imaginar, por exemplo, aquela pessoa que ela se isola e ela fica em profunda meditação, em profunda oração, como se estivesse adorando Deus. Eu estou aqui num ambiente maravilhoso, eu estou numa natureza maravilhosa, eu estou contemplando Deus, eu estou adorando essa divindade maravilhosa, mas não passa daquilo. Né? E por isso que a adoração, ela vem muito dessa questão do servir. Né, do servir em nome de Deus, né, de ser um servo, no caso, porque no momento que tu está vinculado ou conectado com esse processo de servir, tu está vinculado a Deus, porque tu está exercitando as leis de Deus, tu está praticando as leis de Deus. Então a adoração viria nesse processo. Então, tu está lá isolado, apenas glorificando, mas tu não está praticando, tu não está fazendo mal. Né? Mas quer dizer, tu está... a ausência do bem já é tu não fazer o bem já é uma forma de tu estar sendo negligente, né? Sim. Sendo que todos necessitam. Mas interessante, agora me ocorreu uma lembrança, logo que iniciou o Fantástico, o programa, a gente que é jovem há mais tempo tem memórias, né? O repórter foi entrevistar um monge que estava isolado há quase 30 anos nas montanhas, né? Então eles prepararam a matéria, a reportagem para ir lá, eu assisti isso e me marcou muito, porque eles chegaram na caverna e não encontraram, naquele espaço ali não encontraram. Daqui um pouco apareceu um monge com um pedaço de madeira grande para bater: vocês estão invadindo meu espaço, saiam daqui. Saiam os repórteres tudo correndo. Então, o que ele conseguiu nesses 30 anos de meditação contemplativa? Né? Se não houve convivência... Acredito que não matar ninguém. Se isolou, já estava fazendo bem, né? Já está fazendo bem, se comprometeu menos. Tinha consciência desse jogo. Mas depois de 30 anos foi essa relação, mas como disse Jesus, quem não faz o bem já está fazendo o mal. Né? Então, essa ideia contemplativa não tem sentido. Né? Então, essa iluminação que tu não convive, que tu não apoia, que tu não ajuda, que tu não vive em sociedade, que tu te isola, né? Está envolvida de ego, está envolvida do eu ainda, né? Parte da resposta dessa 657 é: Deus quer que se pense nele, mas não apenas nele. Né? Não é só pensar, né? É justamente essa exteriorização, né? Que eu penso que ela seja muito a questão do trabalho, né? Porque quando a gente pensa que a elevação do pensamento a Deus, né? E a adoração significa realmente as experiências do coração, como foi trazido, quanto mais a gente se conecta com Deus pela elevação de sentimento e pensamento, mais a gente entende que não tem outro caminho além do trabalho. Né? O equívoco é pensar, e eu penso que seja até uma conexão inadequada quando a gente não consegue ter essa consciência, essa compreensão, porque quando a gente se conecta a Deus e busca uma compreensão maior, a gente se utiliza de elementos materiais, a gente se utiliza de exemplos que a gente teve, da mensagem do Cristo, de como foram as experiências, dos exemplos que a gente tem aqui e acolá, que nos motivam, que nos levam a uma compreensão diferente. E quando se vai por esse caminho, naturalmente se vê que não tem outra forma que não através do trabalho, que não através do contato com o mundo, com as pessoas, colocando em prática, realmente saindo desse padrão vibratório. Né? Não tem como a gente dizer que realmente esse indivíduo que estava lá naquela situação não aprendeu nada. Talvez ele tinha um temperamento tão ruim que tenha sido até um bem para ele um tempo ali. E a gente não tem como dizer exatamente o quanto ele evoluiu ou não nesse processo. Mas não é a orientação que a gente tem da espiritualidade. O melhor não é esse caminho. O melhor realmente é o contato com o mundo, é a experiência de vida, é a troca. É o embate ali, né? E é justamente ali que a gente cresce. E quando Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Né? Então, quando o Felipe pergunta para Jesus, né, como é que é Deus, que é Deus, né? O apóstolo pergunta, o que Jesus diz? Olha para mim, eu e o Pai somos um. Né? Então, à medida que nós exercitamos esse trabalho da perfeição, nós vamos nos aproximando mais de Deus, nós vamos compreendendo mais Deus. Né? Então, esse é um processo. Essa seria a adoração útil
né, proveitosa e que realmente nos traz a felicidade, pode nos trazer a felicidade. Né? Adoração seria, então, uma forma de exemplificarmos as leis de Deus. Exatamente. Deixa eu fazer uma analogia aqui bem simples, de repente, para as pessoas procurarem entender melhor. Se eu fui educado desde pequeno, meu pai me educa para eu ser alguém honesto. Meu filho não toma nada de ninguém, o que não é teu não é teu, o que é teu. Né? Meu pai sempre me passou isso. E aí, tu cresce, vira adulto, e num dado momento, tu sofre recebe uma proposta de suborno, de corrupção, alguma coisa nesse sentido. E como tu tem aquilo introjetado, tu diz, não, de forma alguma. E tu impõe a tua postura, tu até busca combater isso. Então, no momento que eu estou agindo para combater a desonestidade, a corrupção, eu estou mantendo, eu estou fazendo valer o ensinamento do meu pai, eu estaria adorando ele nesse momento? Com certeza, né? Seria esse um tipo de adoração realmente prática, né? Por isso que quando nós cumprimos as leis de Deus, nós somos livres para não seguir, mas quando nós cumprimos as leis de Deus, as leis do progresso, todas as leis, nós estamos fazendo um ato de adoração a Deus. Né? Esse é o sentido, muito boa o teu exemplo, né? Se os pais nos educam, eles vão ficar orgulhosos quando nós formos bem educados, demonstrarmos essa educação na vida, né? Perfeito. E a prece? Né? Questão 658 contempla isso. A Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? E a resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada, de novo, quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se as leis mais com os lábios que com o pensamento, aquilo que o Jorge falou, que não saia só da boca. Que seja do coração, uma manifestação do coração. Tá? A prece é agradável a Deus quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creias que ele seja tocado pela do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, de novo, voltamos para a questão básica. Tem que haver a intenção, a vontade, o desejo de ir além da nossa manifestação exterior, mas do nosso comprometimento, né, com aquilo que nós podemos fazer, daquilo que estiver ao nosso alcance, para levarmos o bem a quem nós pudermos alcançar. E a prece, nós podemos dividir, a espiritualidade divide a prece em três partes, né? Que primeiro nós louvamos, depois agradecemos a Deus, para depois então pedirmos, né? Mas eu acho que o que nós podemos, que nós deveríamos pedir a Deus é ombros fortes para suportar, né, os nossos desafios, porque se eles vêm para nós, é porque o Pai, que é um Pai de amor, ele só nos dá aquilo que nós precisamos, né? Nem sempre, ou muitas vezes não nos dá aquilo que nós queremos, né, que gostaríamos. É como uma criança, né? Que a criança quer doce. Se o pai dá doce à vontade, ela vai desenvolver uma diabetes, né? Então, tudo no seu tempo, tudo dentro das nossas necessidades, né? E o discernimento, né? O discernimento para esse mar bravio, a gente saber que direção ir, que caminho ir, para onde eu navego nesse processo todo, que é bem difícil. Por isso que muitas vezes nós temos que colocar nas mãos de Deus, né? Tem coisas que dependem de nós e tem coisas que não dependem de nós, né? Com certeza, a consciência, né? Siddhartha Gautama, ele teve um momento da vida dele que ele se questionou muito com a questão da vida que ele levava, as coisas do mundo, as coisas materiais, e ele rompeu com isso e foi para um ascetismo absoluto. E aí ele se deu conta que lá não estava a felicidade nem a proposta divina. E aí ele entendeu, nesse momento, porque ele já vivia no outro extremo, que era o do materialismo, que o melhor era o caminho do meio, que era uma conexão entre espiritualidade e experiências materiais adequada, equilibrada, que o caminho do meio era o melhor, nem 8 nem 80, né? Sem extremos, mas viver com equilíbrio nesse processo todo, que é o desafio. É verdade. E a prece realmente é uma manifestação de humildade, né?
Porque a prece, ela é uma forma de tu contemplar Deus, de tu aceitar e reconhecer que tem algo mais forte que tu, e que tu não é o todo soberano, que tu não é o reizinho, né? E nesse momento tu tá te abrindo para mais aprendizado. E é onde tu encontra esse discernimento, né? Porque às vezes a gente se acha supra-sumo e simplesmente vai fazendo as coisas. E não se dá conta que tu precisa, peraí, o que é melhor fazer? Pai, me inspira. Pai, me ajuda. Qual o melhor caminho? Como é que eu me conecto com o melhor para todos, para mim, para o crescimento maior, né? E é nesse momento de humildade realmente, né, Diógenes, que a gente consegue... Não, e a espiritualidade nos coloca que toda a nossa prece é ouvida. Né? Toda a nossa prece feita com o coração, com o sentimento, ela é ouvida. Então, claro, atendida dentro do que é melhor para nós, né? Dentro do que nós necessitamos. Mas sempre a prece vai ter um espaço muito especial. Né? E sempre no tempo de Deus, né? Porque muitas vezes a gente tem muita pressa, a gente quer resultados imediatos, a gente faz uma oração fervorosa, se dedica, se concentra, mentaliza, e quer a resposta imediata. E a resposta não é para agora. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Tem um poema que uma época eu cheguei a decorar, agora eu já esqueci, que é Lá na Frente, que é exatamente isso. Lá na frente entenderás os desígnios de Deus, quando aquilo que parecia uma dor é um livramento. Lá adiante, depois que toda tempestade passar, né? Lá adiante, depois de teres de forma isolada e silenciosa, reclamado de Deus, clamado a Deus por não ter atendido às tuas necessidades, te darás conta de que tudo fez parte exatamente da tua necessidade de aprendizado. E olharás para trás e dirás, obrigado, Senhor. Porque a resposta virá, muitas vezes não no nosso momento, mas sempre no momento de Deus. Por isso que na prece sempre a gente faz o pedido, segundo o meu merecimento. Segundo o meu merecimento, né, se for do meu merecimento, que aconteça, que o Senhor possa me auxiliar. Mas se eu tiver que passar por determinada situação tão dolorida, que o Senhor me dê força, né, que o Senhor possa estar junto de mim, que a espiritualidade possa estar junto comigo nesse momento, para me dar força, me dar resistência. Porque às vezes a gente pensa que na prece a gente vai pedir as coisas, não deixa eu adoecer. Não, caso eu precise passar por essa experiência, que o Senhor me dê suporte. Né? Porque a gente não conhece o nosso prontuário, né? Até porque as doenças, muitas vezes, na maioria das vezes, são curas para a nossa alma. Claro, é um processo educativo, como tinha falado. Estamos falando sobre a primeira das 10 leis, né? A adoração. A prece pelo outro. Qual é o efeito da prece pelo outro? A prece pelos mortos e pelos espíritos. Qual é o efeito desta prece? De novo vai nos remeter à nossa intenção. Pode-se orar utilmente por outrem, o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele quer fazer. Então, mais às vezes do que a repetição de frases, mais do que a intensidade, é a intenção verdadeira. Sim, até porque a prece pelo outro, ela tem um poder muito grande, porque ela é um amor incondicional, né? Tu não está pedindo por ti, tu está pedindo pelo outro. Né? Isso tem um peso muito grande, né? E tem pesquisas científicas, várias pesquisas científicas que comprovam o poder da prece, mesmo quando ela é feita pelo outro, né? E esse é o objetivo final, porque quando a gente já está completo de si, a gente já não tem essas faltas de querer ficar buscando pela gente. A gente se completa para se doar para o outro. E é um processo de transcendência, né? Tu tá transcendendo, tu tá jogando de dentro para fora, né? E atravessa as fronteiras do invisível, do visível para o invisível. Desculpa, Márcia. E tem um impacto significativo, né? Sim. Jesus tem um momento em que ele diz que onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria, né? Tem mais força, tem mais peso a prece com mais de um que a minha individual?
A prece sincera tem sempre um poder enorme. Agora, quando se junta 50 preces sinceras juntos, elas podem ter um efeito maior, né? Verdade. Mas é importante que a gente frise isso até para dar o significado adequado dessa fala do Cristo, né? Que está muito mais direcionada à qualidade e não à quantidade. Sim. Né? Que é a convergência de sentimentos e pensamentos. Se existe uma pessoa conectada com o bem, muitas vezes ela está tendo muito mais efeito e resultado do que 10 desconectadas da proposta, simplesmente louvando e orando, sem uma conexão e uma convergência de ideais. Então não é a quantidade, é a qualidade. Mas, por outro lado, se houverem essas 10 convergindo no mesmo sentimento, tem um respaldo muito maior diante do ambiente em que ela está posta, né? Isso é importante que a gente tenha claro. Pois é, eu encerro aqui a minha participação, porque o nosso tempo esgotou. Até que a Márcia me ajuda, assim, para lembrar a letra, né, seguindo em frente, né? Cada ser tem o dom de ser capaz e tem o dom de ser feliz. Então está nas nossas mãos, né, usar bem o nosso livre-arbítrio e seguir as leis divinas e naturais, que são leis feitas para o nosso progresso, para a nossa felicidade. Márcia. Que assim seja. Diógenes. Que assim seja, vamos da Márcia. Muito bem. Hoje falamos um pouco sobre leis naturais, leis divinas, leis morais. A primeira delas, que é a lei de oração, tem outras 9. Continuar. Nós temos tempo. Temos tempo. E a próxima é lei do trabalho. Esperamos que a gente possa ter passado aos nossos telespectadores, né, uma pequena ideia da importância de seguirmos a lei de Deus. E a importância de estudar a doutrina espírita, né? Estudar a doutrina espírita sempre. Despertar Espírita, uma reflexão sobre a vida, termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.